São os bonzinhos mesmo, vieram aqui para parar com isso. É ou não? Fé em Deus? Vai fazer mesmo o negócio acontecer ou não? Sabe qual é o problema? O problema é que você confunde esse negócio de ser bonzinho com ser uma pessoa boa, gente boa. Seja uma pessoa sempre boa. Bonzinho é o seguinte, alguém vai montar nas suas costas, vai entortar sua coluna, sua lombar, alguém vai tentar quebrar sua cervical. Sai disso. E por que você marcou para falar sobre isso? É o seguinte, eu me esforcei muito para ser um cara bonzinho, não crescia de jeito nenhum, Eduardo. Ser bonzinho, não, vou ser só gente boa, aqui eu aceito tudo que falo de mim e vou aguentar. Não, não, vamos usar energia. Vou te dar alguns passo a passo para você se libertar disso, tá? Primeira coisa para você deixar de ser bonzinho, você vai ter que desagradar a pessoa, você vai ter que ficar profissional nisso. Porque o bonzinho vai fazer você falar assim, não, eu vou aceitar isso aqui. E você vai aceitar tudo. Não, você não tem que aceitar nada. Você precisa canalizar tudo. Então, todo tipo de energia que vier contra você é boa. Eu sei que você tem medo. Você pensa assim, cara, imagina o que vai acontecer depois que eu sair. O que essas pessoas vão ficar falando de mim? Não, elas têm que falar de você depois que você sair. Pablo, eu não concordo. Você é bonzinho. Eu fico o tempo inteiro imaginando, assim, eu não sei se você já percebeu, mas eu configurei minha mente o tempo inteiro para dar resposta para sempre alguém, Pedro. Ficar o tempo inteiro pensando assim, o que nós vamos falar dele? Eu estou lá num podcast, aí eu fico, cara, se eu falar isso, vai dar um corte agora. Cara, posso te contar uma coisa? Tudo que você acreditar no seu coração, faça e depois corrija. Não, eu tenho medo. Não precisa ter medo, dá para corrigir. Eu vejo um tanto de gente vindo com pedra na mão e depois conhece e fala, poxa, mano, é da hora o que você está falando aí. O que eu mais vejo é comentário assim agora, ó. Fala muita merda, mas pela primeira vez eu tenho que concordar. Vou te ensinar como é que é o negócio. Invada o cérebro das pessoas, depois discuta a escritura. Vocês entenderam ou não? Simples. Invada, pega o terreno, ninguém está produzindo mesmo, o MST faz isso. Então eu sou o MST digital. Você entra, aí o povo vai ficar doido e vai gritar, e você fala, não, ninguém está falando nada aqui não, é porque você não está produzindo. E aí entra lá com a petiçãozinha, depois entra, sai a escritura no seu nome, a cabeça é sua agora. Ou seja, primeiro entre. O negócio que você tem medo. Já de cara você fica assim, mas o que vai acontecer? Você é bonzinho, vou te contar uma característica. Você não tem coragem de demitir uma pessoa que precisa ser demitida, é verdade ou não é? Você fica com dó. Qual que é a primeira coisa que a pessoa boazinha tem? Dó. O que você vai fazer? Anota aí a tarefa aí. Acordar amanhã e já demitiu a pessoa. Mas não tem ninguém para demitir? Tem, pega o último da lista. Esse tem que ser demitido. Aí você vai falar, eu não sou mais bonzinho. Ah, mas a pessoa vai ficar sem emprego. Não, presta atenção. E se a sua empresa quebrar, quem é que ia sustentar ela? Vamos fazer um exercício para você deixar de ser bobo. Sua empresa quebrou. Você vai ficar bancando o salário da pessoa? Não, fica aí 20, 30 anos, eu vou bancar. Você vai fazer isso ou não? Esse é o exercício para você mandar o último da lista amanhã embora. O cara está lá de boa, pensando, nossa, meu patrão está assistindo o Marçal. Amanhã ele está demitido, porque você resolveu acordar e falar, não sou mais bonzinho. Não sou. Uma pessoa fere seu... Não, estou falando sério, anota... Aí você fala, não, coitado, eu vou mandar embora. Não, é o último da lista. Pega lá um ranking de escorização, né, a pontuação e fala, o último da minha empresa vai ser demitido amanhã. Marçal só tem 2 funcionários, então demita ele. Ponto. Marçal só tem eu, então o que você está fazendo numa empresa? Não existe, é eu presa. Você é tão bonzinho que você quer carregar tudo sozinho. Você é tão bonzinho que você só quer fazer de um jeito. Deixa eu te falar, tem múltiplos jeitos de fazer a mesma coisa. Então, uma boa atividade para você amanhã, quando você acordar, demita o seu pior funcionário. Aí estou vendo ali alguns assim, pensando, quem é o pior? O último da lista é aquele que você falou várias vezes e ele não respondeu. Talvez ele é até bom de venda, aí você fala, não posso demitir, tem que demitir. Não adianta ter um grande astro num time se ele não tem sintonia com o time, ele toma a energia do time. O seu pior funcionário é o que está travando o ambiente. Às vezes ele pode até ser melhor em números, mas tem que sair. Pablo, o que eu vou sentir depois? Primeira coisa, né? Se ele for bom em resultado, mas ruim em relacionamento, você vai sentir arrependimento. Mas vai vir algo em você. Eu não sou bonzinho mais não, eu vou fazer o que precisa ser feito. Sabe aquelas coisas que você vive enrolando? Você vai fazer amanhã. Essa coisa que você vai fazer é tão dolorida. Nossa, eu adoro fazer isso. Falar não para alguém. Antes eu ficava louco, né? Eu falava assim, não, eu tenho que dar uma volta, um contorno, eu não posso falar do jeito que eu quero. É tão bom, isso é tão livre. Estava no podcast hoje do Carioca e do Bola lá, né? Que eram os
Os caras tão bacanas, não imaginava que eles eram tão legais daquele jeito. Tanto antes, tanto durante, como depois do rolê ali, eu curti demais eles. Aí o cara fala, você tá regando, fala aí que foi você que deu mentoria pro Silvio Santos. Eu falei, eu não vou falar isso. Aí ele, você tá regando. Não, não faz sentido para mim, não tô nem aí. Aí ele ficou enchendo o saco. Falei, mano, não vou falar. Não tô nem aí. É tão bom não ser bonzinho. Ao ser bonzinho fala, nossa, e agora? Como é que eu vou ficar? Fale não. Aí anota aí. Escolher 7 pessoas que você é arregão e tem medo de falar não. Você vai criar a situação, você vai cavar um pênalti. Você vai atrás da situação só para exercer o não. Aquela pessoa que fala para você assim, não, então, ela vai te empurrando. Quem que emprestou dinheiro porque não deu conta de falar não? Levanta a mão. Foi bonzinho. Nota o driver mental de bonzinho. Todo bonzinho é otário. E sempre tem um otário disponível para emprestar dinheiro para os outros. Faz o seguinte, compra meu livro ali, Os Códigos do Milhão, compra uns 3. A pessoa falou, me empresta dinheiro? Fala, empresto. Está aqui, ó. Em forma de teoria com atividades práticas. É só você aplicar aí, o dinheiro vai aparecer. Não empreste dinheiro. Mas a pessoa está precisando, então ela vai ler mais rápido. Mas a pessoa é preguiçosa. Mas você não é. Por que você está emprestando um dinheiro? Ele não vai te pagar. E ser bonzinho, você fica falando sim para todo mundo. Você é bonzinho e não para, e não dá prioridade naquilo que você foi chamado, e você vive agradando. Essa merda tem que parar. Então amanhã é um grande dia. Você que é bonzinho, você sabia que era para você estar empreendendo, mas você está na CLT até hoje. É porque você é bonzinho. Olha que merda que eu ouço todo dia. Todo dia. Alguém fala assim, e meu patrão, vou deixar ele na mão? Hã? Seu patrão vai te desligar amanhã. Talvez você é a pessoa que está na lista, você entende? E você está falando, não, e meu patrão, coitado, vou deixar ele na mão. Cara, faça o que precisa ser feito. Ser bonzinho, você nunca vai descobrir quem você é, você não vai descobrir força nenhuma. Alguém, né, tem uma prática aí de fazer uma leitura errada ao meu respeito, você é arrogante. E eu estava lá no Ultraman correndo e falando assim, tem que ser arrogante para terminar isso aqui. Os caras bonzinhos, tudo foi ficando pelo caminho. Tem que ter uma arrogância mesmo ali, sabe por quê? Porque isso é defeito, e defeito é para usar em guerra, porque quem não sabe anota. Defeito é para ser usado em dias de guerra. Nunca use defeitos emocionais nos dias de paz. Então você está vendo um cara querendo te afrontar porque não colocou carne no estrogonofe. Como assim? Estrogonofe é carne. Arrebente ele no meio. Poderia ser bonzinho. Ah, você não gostou? Ah, então vou deixar você comer picanha. Não, seu presidente que falou que você vai comer. Vai você cobrar dele. Eu vendi para você, foi um acesso, não foi comida. Comida você vai no restaurante. Quer dizer que eu pinto um quadro e eu sei que escolhe a cor? Eu que escolho a comida. Eu vou em jato aí de 100 milhões de reais. A aeromoça, antes da gente sair, ela pergunta, Marcelo, você vai querer eu comer o quê na viagem? Tem gente aqui que já viajou comigo para os Estados Unidos. Voo privado, eu, que isso, amigo? Eu quero estrogonofe. Ah, não, para com isso. Eu gosto de estrogonofe. E aí, sabe o que é o problema? As pessoas querem decidir o que você vai fazer. Por favor, só para você sentir mesmo que você não é bonzinho. Desagrade. Essa é uma das coisas que eu mais amo. Eu gosto demais. Tem 4 filhos, aí um deles vira e fala, eu vou tocar o terror na alma desse homem agora, quer ver? Eu quero tal coisa. Eu falo, maluco, faz o que você quiser. O remédio para doido é 1,5 doido. Pode fazer o que você quiser. Teve um dia que o meu filho 02 fez um auê dentro da farmácia, começou a gritar e todo mundo parou e falou, vamos ver o que ele vai fazer. Ele deitou no chão e girou. Eu falei, você não fez isso não. Você sabe de quem você é filho, você não é louco de ter feito isso não. Como é que é? Ele girando no chão, eu deitei no chão e fiquei girando junto com ele. Ele falou, você é louco, maluco? Saiu correndo. Como é que você faz isso? Eu falei, é eu que eu te falei. Você é filho do Marçal, o cara mais doido que você conhece. Aonde você vai? Você achou que você ia me matar de vergonha? Eu ia comprar algo porque você rodou no chão? Eu sou do street dance, maluco. Eu sou do break. Eu já dancei esse trem. Vai fazer corte aí. Vai falar que a minha profissão é essa. Inclusive, eu posso mostrar para vocês. Eu parei de dançar break por causa de um movimento. Vocês querem ver ou não? Fazia os movimentos, pá, aí eles ensinaram o movimento, o professor falou, vai ter que fazer esse aqui, ó. Na hora que falou, faz isso, eu falei, eu vou parar de dançar hoje. Se for, obrigado. Ele, não, a coreografia é essa, aí tinha que fazer um movimento assim, ó. Esse movimento. Eu falei, vai se lascar. Por isso que eu tô te falando. Não fica rindo muito, não, só vai virar stand-up. Eu tô mais ou menos com essa veia aí. Eu parei de ensaiar, né, lá. Era na igreja o curso. Eu achava da hora, achava um movimento agressivo, rap, pesado e não sei o quê. Aí na hora que o cara falou esse movimento, eu falei, mano, você está desestruturando o negócio. Isso aqui não é o que eu estou procurando. Tem gente que
Por menos que isso aí, mudou, né, a concepção mental para outro software. Deixa para lá, deixa eu te explicar. Não seja mais bonzinho. Quando algo ferir qualquer princípio seu, não faça. Engraçado, estava lá no podcast agora falando, cara, eu gosto demais de fazer milhões com leilão. Aí o carioca falou, cara, fere meus princípios. Eu, que princípio? A pessoa perde a casa. Aí eu falei, falou que a casa é dela? O banco nunca transferiu a casa para a pessoa. O banco deixa a casa com você numa alienação fiduciária, isso é fidúcia. Engraçado, você deixou de fazer milhões porque você tem uma confusão na sua cabeça em relação ao que é fidúcia. O banco nunca deu a casa para a pessoa. O banco emprestou a casa para a pessoa e falou, na hora que você terminar de pagar, eu te dou ela. Aí o Bola falou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. A pessoa boazinha, ela tem uma concepção e fica por aquilo mesmo. A casa nunca foi sua se ela é financiada. O carro que é financiado também nunca foi seu. É interessante que você fala, não podemos fazer isso. É só porque você é bonzinho. Aqui em São Paulo, 70 mil residências, apartamentos e tudo, são tomadas de volta pelos bancos. Interessante, quem é que perde? O bonzinho. Eu falei disso lá hoje. Por que o bonzinho perde? Porque o bonzinho não sabe que tem um contrato e que tem uma cláusula que ele pode suspender o contrato por 12 meses, ao invés de perder o imóvel. O cara é tão bonzinho que ele não deu quando ele leu o contrato, que se ele fosse uma pessoa top mesmo, ele ia falar assim, peraí que eu vou ler isso aqui. Isso é chocante. O bonzinho perde a casa, o outro é bonzinho, não tem coragem de comprar, e eu saio comprando tudo, igual um trator de esteira. Por quê? Porque não precisa ser bonzinho, esse é o jogo. Lamento as pessoas que estão perdendo casa que é do banco. A casa não é sua, então você nem pode falar para os outros que perdeu. Você nem concluiu o contrato. Está muito malvado? Você é bonzinho, você morre de medo de vender. Deixa eu te falar, o progresso só vem com venda, a economia só gira se tiver venda. Só que você é bonzinho demais. Eu acho tão bonitinho os bonzinhos. Por que você fica falando de Deus e cobrando? Mas peraí, na Bíblia fala. O que você recebeu de graça, você faz o quê? Dá de graça. E o que eu paguei, você também vai pagar. Então quer dizer que eu tenho que fazer tudo de graça para você? Não. O que eu paguei, você paga. O que foi de graça também, fique com isso de graça. E melhor ainda, quer de graça mesmo? Vai você sozinho pegar. Não, mas eu quero pegar com você, então vai pagar o tempo. Anota o tempo aí, custa tanto. Só que o bonzinho fala, é mesmo esse versículo. Você vira para o outro, ele leva um tapa na cara na frente de todo mundo, porque ele é bonzinho, pegou a palavra e não entendeu o negócio de levar um tapa na fuça lá. Aquele recado era para os judeus, que viviam completamente no legalismo. Não fala só sobre o tapa na cara, fala da túnica e fala de andar uma milha extra. Aquele recado não era para os gentios, era para os judeus. Aí só que o bonzinho fala, não, pode sentar o tapa na minha cara. Aí o filho vê você levando um tapa na cara e vira mais covarde que você. Negativo. Nós somos chamados para defender nossa família e nós temos que ir para cima até cessar a agressão. Isso eu estou falando para homem, né? Porque cara bonzinho, eu não sei nem o que dizer dele. Essa é a geração dos bonzinhos. Não fale o que você pensa, que senão nós vamos te cancelar. Alguém mandou para mim, o que você está sentindo de cancelado? A única coisa que eu acho ruim de cancelamento, eu vou falar, vocês querem saber ou não? É quando tem lá assim, ó, 100 milhões de faturamento no lançamento, aí fica uma linha, 2 milhões de reais de cancelamento, 2% de pessoas canceladas no cartão de crédito. O único cancelamento que eu acho ruim. E aí ainda pega uma equipe e liga atrás, o que você cancelou? Aí vai lá, conversa, reprograma, às vezes é o cartão aqui, ali, tá tudo certo. Esse cancelamento é ruim. É um negócio que você faturou e depois 2% fala, cara, eu não vou dar conta de seguir esse programa, é muito pesado. Esse é o único cancelamento que eu me importo. Os outros precisam saber usar a energia. Engraçado é que a maioria de vocês dá para ver no rosto. Vários de vocês têm um pingo de malícia na vida. Sabe quem foi a pessoa que mais te ensinou a ter malícia? Foi meu pai. Meu Deus, ele passou até do ponto. Malícia para tudo, assim, ó. Desde pequeno, chegava nos lugares e ele olha sempre para o lugar. Nunca chega parecendo bobo. Sempre detecta quem está, o que está acontecendo. Eu vou almoçar num lugar, independente de ter sido candidato a presidente da República ou não, eu nunca sento de costa para a rua, não tem mais doido, cheio de gente doida na rua. Gente boazinha nunca calcula o perigo que ela está passando. Gente boazinha nunca calcula perigo nenhum. Você pega um bonzinho, corta esse coqueiro aqui com a motosserra, ele sobe e a motosserra roda e corta a perna dele, ele cai lá de cima. É gente sem malícia. E malícia muitas vezes não é para o mal, é para manter você vivo e para proteger os seus. Você precisa ter malícia, anota isso aí, eu preciso ter malícia. Malícia é quem calcula espaço, é quem calcula tempo, é quem consegue ler a intenção das pessoas, é quem é precavido, é quem é prudente. Você precisa disso, precisa de um pouco disso, porque se for simples como um cordeiro, você vai ser engolido. Tem a parte do cordeiro e tem a parte do leão. Tem hora que o leão tem que arrancar a cabeça de alguém.
Então, a passagem de Timóteo fala um negócio muito forte para mim, que me marcou quando eu li pela primeira vez, alguns anos atrás. Que aquele que abandona a sua família é como aquele que perdeu a fé. Então, se você não tiver disposição para defender sua família, você é o cara mais covarde e você é comparado a uma pessoa pior do que a que perdeu a fé. Então, eu estou dando um recado para homem. Seja homem a ponto de nunca regar e defender sua família. Marcelo, meu casamento está acabando. Está acabando porque você é bonzinho. Se você fosse pau na máquina mesmo, não ia acabar. Você que não sabe, minha mulher, sei, o marido bonzinho que ela tem. Se fosse um cara de verdade, isso não ia estar acontecendo. Alguém esses dias falou para mim, o fulano separou, aí começou a receber mensagem. Ou, eu também quero fazer a mesma coisa. Cara, você é um bosta. Você não entendeu até agora que essa mulher precisa de você, que seus filhos precisam de você e que uma geração inteira fica te assistindo? Tipo, milhões de pessoas piores que você estão esperando a resposta certa sua. Só que o cara que é bonzinho, sabe o que ele faz? Se ele for afetado, ele corre. O cara que é gente boa, mas é pressão, ele aguenta o tempo. É isso que eu queria chamar sua atenção hoje. Vocês não são grandes empreendedores hoje porque são pessoas boazinhas demais. Alguns de vocês não abriram empresa porque precisaram fazer certinho todas as etapas. Aí um dia um cara falou, o que você me recomenda? Rapaz, abre a empresa de qualquer jeito. Mas e depois se eu levar uma multa? É para isso que a gente abre a empresa, faturar e pagar a multa. Você prefere pagar uma multa de 100 mil e faturar 2 milhões? Ou você prefere nem fazer e talvez nunca vai fazer porque você é bonzinho demais? As pessoas que têm um comportamento de falar assim, eu achava, eu achei, são pessoas boazinhas, pessoas que são brabas no que fazem, elas não acham nada, elas vão atrás, elas fazem perguntas. Não, mas eu achava, toda pessoa meia boca e derrotada, ela sempre fala com a boca dela assim, mas eu achava, eu achei, eu estava achando. Gente boazinha é terrível, é a maioria, é a maioria. Você pode ser o demônio. Se você criar uma narrativa de gente boazinha, você ganha qualquer eleição, em qualquer lugar. Bonzinho. Bonzinho. Não, sou bonzinho. Não, mas você... Não, sou bonzinho. Por quê? Porque identifica com os caras. Como é que você detecta um bonzinho? Ele é vítima em tudo que ele faz. Ele se afasta das pessoas o tempo inteiro para sempre se manter protegido. Ele corre de uma coisa. Nota aí que você não pode correr, para você deixar de ser bonzinho. Encare todos os problemas. Quando acabar seus problemas de merda, você vai fazer uma coisa poderosa. Você vai começar a criar problema. Na hora que você começar a criar problema suficiente para você, e você falar assim, nossa, isso está emocionante, comece a criar para os outros. Comece a criar problema para os outros. Acho tão bonito quando alguém fala, Marcelo, para de ficar se expondo desse jeito, por que você não para? Porque quem me chamou não vai fazer isso, eu nunca vi ele fazer isso, desde o dia que ele chamou o primeiro. Então, se ele não manda parar, como que eu vou parar? Pessoas boazinhas param. Pessoas boazinhas desistem no meio do caminho. Esse é o perfil delas. Gente boa só vai até onde está dando resultado. Pablo, você acha que a gente tem que ser do mal? Não. As pessoas têm que ter medo da gente? Também não. Então tem que ter o quê? Anota aí, chama temor. Elas têm que temer a sua posição, elas têm que ter certeza que a qualquer momento você vai ter uma explosão, vai ter que ter um ataque. Aí você fala, mas isso não é inteligência emocional. Não, deixa eu te explicar. Gritar não significa não ter inteligência emocional. Se você escolheu gritar, você está em dia na sua inteligência emocional. Falta de inteligência emocional é quando você grita sem controle. Está no controle, é você que falou que vai fazer? Palmas para você. O bonzinho não tem nem coragem. O bonzinho não tem ousadia. Eu acho tão bonito quando alguém fala, você está com raiva. Eu com raiva? Muitas vezes. Eu, como pai, ignoro completamente as coisas que os meus filhos fazem. Aí você fala, por quê? Porque se eu for corrigir tudo do jeito que eu quero, nós vamos perder a confiança um no outro. E ele vai falar, mano, não pode nem errar na frente dele, não pode peidar, não pode fazer nada, então eu vou ter que fazer escondido. É assim que os filhos fazem. O que eu faço? Eu escolho algumas coisas para virar o terrorista. E todo mundo lá em casa fica apavorado. Por quê? Porque eu escolho poucas coisas, mas as que eu escolho eu falo, Carol, tá tudo bem. Só fica vendo. Aí você fala, você grita, mas é claro. Cada 20 coisas que eles não deveriam fazer, 2 pelo menos eu vou para cima como se fosse uma guerra mundial. E eu falo, tem alguém obstinando aqui nessa casa? Vai, deixa eu ver o exército aí. Cadê os piqueneixos? Eu chamo eles de piqueneixo. Tipo nação pequena, entendeu? Piqui de Goiás. E aí eu falo, vocês são os piqueneixos, vocês são pequenos, mas são nações. Eu respeito, mas nós vamos entrar em guerra. A nação do Marçal Velho vai entrar contra os Marçalzinhos. O que é que vocês estão caçando? Mas fica apavorado. Obstinação para mim não tem nenhuma graça. Pode ser na frente de qualquer um. Você assistiu, né, lá na garagem aquele dia, os meus 2 filhos brigando, e pela primeira vez na história o 02 ganhou no rola
do 01. E aí o 02 olhou para mim, aí eu falei, parabéns, esse dia chegar. O mais velho ficou louco, começou a socar o outro. Ele não conseguiu segurar o ímpeto. Aí ele saiu, eu falei, volta aqui, mano. Aí ele falou assim, o senhor está me expondo na frente dos outros. Eu falei, você começou na frente dos outros, eu já te falei que quando começa na frente dos outros, vai terminar na frente dos outros. Eu nunca vou começar te expondo na frente dos outros, mas se você começar na frente dos outros, você vai ter que terminar comigo na frente dos outros. Pede perdão pro seu irmão agora. Mas ele fez isso, ele passou o cotovelo, ele acertou meu queixo. Não, mano, ele estava raspando certinho, você estava rolando. Agora você não segurou o ímpeto. E esse é seu código, você precisa segurar isso. Canaliza essa ira para outro lugar. Por que eu estou te falando isso? Muitas vezes você, no treino, né, ou na criação dos seus filhos, vocês são bonzinhos demais com eles. Enche o saco por tudo, mas na hora que tinha que ser o terror, na hora que tinha que gerar temor, você não tem coragem. Na hora de pôr de castigo, você não tem coragem. O 03 lá em casa, com 2 anos de idade, ele sentava na mesa, é o Miguel, ele falava assim, eu não vou comer. Eu falei, então pega seu prato, eu vou te colocar lá na outra mesa. Ele falava, já pode ir? Rapaz, você se for presidente de um país com essa governança toda, você vai matar todo mundo. Você vai mesmo? Vou. Catou o prato, eu falei, mano, tem um controle remoto, alguém tá mexendo com a cabeça dele. Sentou lá e eu falei, agora come. Não vou comer, não. Falei, tá bom. Voltei lá para a mesa, cara, o homem lá tá com demônio, alguma coisa. O que faz? Não, ele é pequeno. Ah, é pequeno. Terminamos de almoçar, saiu todo mundo, e ele ficava olhando para trás, eu não vou comer, não. Tá bom. Traz o prato. Senta aí na beira da parede aí. Fique até quando quiser. Aí começou a bater a cabeça na parede. Chama minha mãe. Sua mãe não vai passar aqui. Você pode ficar até amanhã. O prato está do lado. Quando você tiver com fome, você come. Só sai daí se resolver isso. Esse Miguel olhou para mim e chorava. E eu falei, quanto mais chorar, mais tranquilo eu fico. Pode continuar chorando. Passou um pouquinho, catou a comida e comeu. Posso sair? Pode. Aí depois, cadê? O cara faz isso? Não faz, porque você foi pontual. Agora eu ser bonzinho. Ah, as psicólogas falam que criança com 2 anos... Sabe o que acontece? Com 2 anos é bonitinho, com 3, com 4, com 5, você rodou. Você não consegue mais governar e nem ensinar, nem conseguir colocar pressão no ensino dessa criança. Tem que ir para cima. Mas eu entendo, você é uma pessoa boazinha. Engraçado é que o bonzinho, ele não resolve as coisas na hora. E toda vez que ele vai resolver, ele paga mais caro. O bonzinho é interessante porque ele tem medo de resolver uma conta ou gerar energia para pagar um boleto, mas ele vai pagar a multa. Olha que tanto que é burro. Ele, ao invés de colocar a pressão e ir para cima de verdade, ele deixa para o final. O bonzinho, ele não tem coragem de fazer a musculatura dele romper, ele não tem coragem de ser forte, ele deixa para o final. Não tem como você comer 7 refeições no domingo e falar que você está nutrido a semana inteira. Tem que comer um pouco todo dia, sim ou não? Não tem como você treinar o dia inteiro no domingo e falar que você vai ficar forte. Tem, Hugo? Tem que treinar todo dia. E aí, o que é seu problema? Seu problema é que você é bonzinho. Com quem? Com você. Você não tem que ser bonzinho com você, cara. Você está afim de prosperar? Então fala assim, ó, acabou, eu não vou ser bonzinho. Você vai se lascar, mano. Eu acho bonitinho demais quando eu falo, quer prosperar mesmo? Então vai, entra debaixo do chuveiro aí. Que chuveiro? Água natural. Eu lembro o dia da Carol falando, não, deixa eu pôr a mão nessa água, eu não acredito que está fazendo isso não. Alemanha, 0 grau. 0 grau. Ela, não, você não está fazendo isso não. Eu falei, Carol, eu falei que eu ia fazer. E meu corpo chorando. Tô nem aí, cara. Aí a gente fez uma viagem para a Suíça, chegou lá, ela falou, você vai mesmo continuar com isso? Eu falei, enquanto não acontecer o que eu falei, eu não paro com isso aqui, meu corpo vai obedecer todo dia. Ixi, você acredita? 4 anos sem parar. Independente do lugar que eu pisei, aquela água lá da Suíça parece a mais aterrorizante que eu já senti da terra, parecia facada nas costas. Eu quero te falar algo. Não seja bonzinho com você. Você é lerdo demais, preguiçoso demais, procrastinador demais. Não seja bonzinho mais. É para fazer? Faça. É interessante que você é tão bonzinho, e você fala que vai escrever um livro, leva 1 ano. Quem é lascadão mesmo, pega o livro e escreve em 1 dia. Marcelo, não tem como. Não, é verdade, tem como fazer em 2 horas. Sabia disso ou não? Pega um gravador e começa a falar tudo, depois entrega para quem sabe fazer, vira as costas e vai fazer outra coisa. Em 2 horas de gravação sai o livro. Depois é só multiplicar as pílulas. Esses, sei lá quantos livros aí, acho que tem 50. Dos 50 livros, eu escrevi só 1. Os outros foi tudo transcrição, porque eu peguei um método.
É interessante, cara. Você que é bonzinho, você acha que você não é capaz nunca. Vai do jeito que tá aí, maluco. Você que é bonzinho demais, você pensa, cara, eu não posso ir, vai dar tudo errado, vai quebrar. O que que tem? É engraçado. Parece sempre que os mais espertos são os que deixaram essa fase de ser bonzinhos. Engraçado, quem aqui é leal mesmo assim no coração? Aquele negócio que você sente, mano, eu sou muito leal. Levanta a mão. Vocês têm uma tendência violenta a ser burro de carga, o nome disso. Mas, Marcelo, mas lealdade é bom. O que é isso? A melhor coisa que existe. Excesso disso em 1 milímetro é chamar burrice de carga. Meu filho de 10 anos e de 8 fala, papai, você pode jogar não é pra cima? Cara, vocês já passaram da idade, eu não quero menino desse tamanho nas minhas costas. Diego, é dolorido. Você olha para os meninos e eles falam, cara, mano, eu peguei 6 até hoje, eu não vou pôr 6 nas costas mais não. Os pequeneixos pode ir, vem. Aí eles montam e aí eles ficam, pai, vamos. Aí às vezes eu falo, vai, vem primeiro, encosta aqui no pé, faz o avião. Ele me taca para cima. Não tem coluna para suportar um peso desses caras. Só que quem é bonzinho fala, esse lasca minha lombar, vamos brincar. O cara passou da hora e eu avisei desde pequeno. Aproveita, porque na hora que tiver no peso, que tiver alterando minha lombar, eu não vou mexer mais. E não deixo subir. Não vai subir. Só que o bonzinho fala, o que tem? Sobe 4 de uma vez. Para de ser bonzinho. O bonzinho lhe empresta o carro mesmo não querendo. O bonzinho lhe empresta o dinheiro mesmo não podendo. O bonzinho faz o quê? O bonzinho vive todo dia como se fosse o primeiro e não como se fosse o último. Então vou te explicar a diferença de quem governa. Quem governa o dia como se fosse o último. O bonzinho governa como se fosse o primeiro dia da vida dele, como se fosse a Alice no País das Maravilhas, sempre rindo demais. Ah, esse é o primeiro dia da minha vida. Não, quem governa como se fosse o último. E quem é bonzinho governa que jeito? Esse negócio é fudido. Ele faz como se fosse o primeiro dia. Ou seja, tem uns 10 dias ainda, vamos embora. Acorda e fala, é só hoje. Tem que tomar uma decisão? Não é depois do almoço, não. É agora. Tome a decisão rápido. Mas se o senhor levar prejuízo, tome rápido. Tome prejuízo rápido e esse prejuízo vai ser barato. Por quê? Porque você vai comprar os dados e vai embora. Eu não sei se você entendeu. Não daria para ir com vocês para uma guerra sendo bonzinho. Porque ser bonzinho, olhar para a pessoa usar uma tática anti-guerra e entrar na sua cabeça, dar um tiro na sua cara e ia ferrar nós todos. Esse é o problema do bonzinho. Uma pessoa boazinha, ela contamina os outros. Uma das maiores situações que eu encaro que pode gerar um câncer dentro de uma companhia é ter pessoas boazinhas e essas pessoas ficarem de fofoquinha, gerando conversão em outras pessoas para elas também serem boazinhas. Aí tudo que vai fazer, um mínimo esforço, você não acha que está pesado demais? O bonzinho é desse jeito, ele não aguenta tranco. E isso incomoda ver outra pessoa, sabe, se esforçando. Ela fala, você está pegando um pesado demais. Ou seja, você vai destruir seu ambiente. Eu queria perguntar para vocês, no que você está sendo bonzinho? Fala para mim. É interessante que às vezes você tem os drivers todinho, mas anota aí, presença de comando. A sua presença de comando é de alguém que é bonzinho demais. Você que não sabe. Aí tem uma fala dos bonzinhos que é engraçado demais. Cuidado com quem é bonzinho, que na hora que estoura... Mas que hora que você vai estourar? Tinha que estar estourando umas 3 vezes por dia. Estoura uma vez por ano. Ou seja, você está doidaço, mas tem que estourar mais. Não tome cuidado com a pessoa que é caladinha, não. Tome cuidado com quem não aceita fazer absolutamente nada que não faz sentido para ela. Essa pessoa é top, essa você toma cuidado. Existem pessoas que ficavam me zoando. Do meu ciclo de amizade, eu vou e dou só uma. No dia do meu aniversário, os meninos ficam fazendo palhaçada uns com os outros. Eu também faço, eu gosto. Eu não saí da 5ª série até hoje. Eu acho que, psicologicamente, está comprovado que o homem vai amadurecer aos 42, mulher com 32. Então falta um pouquinho de chão para mim ainda. Falta 7 anos. E quando a gente está junto, é 5ª série mesmo. O negócio, eu estou tranquilo em relação a isso. E aí a gente começa a curtir com cada um, todo mundo vai aceitando. Eu não posso contar brincadeira, senão vocês iam olhar para mim e falar, não é possível que vocês brincam desse tipo de coisa. Então não interessa o que foi. Eu sei que o Marcos Paulo, que aprendeu a não ser bonzinho, é perigoso ele. Ele falou, não faça isso comigo. E todo mundo aceitou fazer, menos eu. Eu falei, olha, meu aniversário, você precisa fazer isso comigo, não. Não, vamos deixar o aniversariante. Aí foram fazendo um por um, uns 20 caras lá em casa, no meio do meu aniversário. Foi a vez do Marcos Paulo. Só para vocês terem uma ideia, é um negócio de jogar a pessoa na roda e fazer um negócio com ela.
O Marcos Paulo já foi virando e dando murro em todo mundo, mas murro mesmo, daqueles de pedreiro. E vum, aí eu falei, mano, você tá brigando na minha festa? Eu dei um pé de rodo dele, joguei a cara dele no chão e ele tinha acertado o soco em Inésio, em Thiago Rocha. Soco que eu tô falando assim, ó. Jum! E aí eu falei, só foi um rodo. Taquei, pus a cabeça dele no chão, e aí a Carol tava do lado. Eu falei, você vai pedir desculpa pra Carol agora, maluco. Aí ficou todo mundo, quem é mais doido, o Marcos ou o Pablo? Eu pirei pra ele, sabe por quê? Porque ele falou, se mexer comigo, eu vou descer a porrada. E ele cumpriu. Só que como era meu aniversário, eu falei, eu não vou deixar barato. E aí ele é um cara respeitoso, ele olhou pra Carol, perdão, Carol, eu falei pros caras não mexer. Aí eu falei, tá tudo certo. Cara, eu respeito demais o cara que fala que vai fazer um negócio e faz. Isso mexe demais comigo. O cara que fala assim, ó, não mexe. E mexeu. Cara, vai lá e senta a mão. Prometeu, faça. Tem 2 para cumprir, promete só 1, entrega 2. Vai ficar mais bonito ainda. Mas se você está ensinando a gente a ser agressivo, não, eu estou ensinando você a fazer ensaio de combate para ninguém nunca brincar com você. Eles vão procurar outro otário para brincar. Tá muito pesada a live aí, ó, esse momento aí, não? A verdade é que você é bonzinho demais. Conta para mim no que você tem sido bonzinho. Vai, fala. Tá pegando leve, né? O contrário de pegar leve não é destruir eles, é ser pontual em algumas coisas que fazem sentido para eles criarem um extremo respeito, entendeu? Nem tudo uma criança precisa ser corrigido, não sei se sabe disso. Isso trouxe uma paz para mim depois que eu aprendi isso. Nem tudo precisa ser corrigido. Porque você quer corrigir tudo, seu filho vai falar, mano, aqui é o pior lugar do mundo. E aí seu filho você vai ensinar seu filho a ter 2 caras. Ele vai fazer um trem aqui, outro ali, mas na sua... Opa, não posso fazer na frente do meu pai. Não posso fazer na frente da minha mãe. No que você tem sido bonzinho? No quê? Com o marido. Ele está aí do lado? Não. Por isso está corajosa. Então, por que você está sendo boazinha com ele? Ela falou com o marido, para quem está assistindo. Por quê? Porque ele está entregue aos vícios. É um pouquinho complicado. Bem complicado. O negócio de ser boazinha, se você meter um checkmate no cara, o cara tá tão viciado nisso que você fala, eu é o vício. Ele fica com o vício. Ele fica. É claro. É por isso que deixar de ser boazinha não é dar um checkmate. Quando vocês fizeram os votos lá de casamento, ele tá precisando de você agora, você sabe, né? Eu sei que você é uma grande guerreira, porque você suporta o cara desse. Parabéns. Mas tá difícil. Não, eu sigo com você, eu tô pela sua palavra. Eu? Não, vai pela palavra de Deus. Não, né? Deus que falou, ó, no casamento é nós 3, não é eu, você e ele não, vai pela palavra dele. Não, eu tô falando Sim. porque eu concordo com o que você prega, mas está muito difícil. Eu imagino. Eu venho de um câncer. Hã? Eu venho de um câncer. Então, eu vou te explicar algo. Tá difícil, mas o seu cérebro consegue imaginar, pelo menos por 18 segundos, uma cena desse homem falando, eu fui liberto? Você consegue imaginar ou não? Consigo. Então fica nessa imagem. Se está difícil, não há algo que você possa fazer, mas pode imaginar e cercar ele de oportunidades para isso. Ele não dá conta de construir as oportunidades, mas você dá conta. Está difícil, mas é aquele negócio. Aquilo que é difícil, de fato, dá um ROI mais poderoso, um retorno mais poderoso. E eu sei que, para vazar disso, as pessoas boazinhas já tinham vazado. Deixa eu te falar, a questão aí não é deixar de ser boazinha. É questão de usar a sua mente. De falar assim, ó, eu vejo esse homem liberto, eu vejo pessoas sendo libertas através dele. Eu já cansei, tá? Tipo assim, cansei de ver homem nessa situação, ou pior, mudando de vida de verdade. Calma. Quem falou? Ele está falando aqui, ó, eu sou um desses. Amém. E ele precisa, é agora. A gente tem uma mania, né, de tipo assim, não, eu dou minha vida pelo cônjuge. A única hora que precisa, você fala, agora você vai tomar um pé na bunda. Saí de um podcast, alguém está com um problema lá no casamento, na equipe lá. Eu fiquei lá mais uma meia hora convencendo o cara, não divorcia, não faz isso. O cara, não, você está errado. Aí eu fui mexendo até achar os ponteiros. Hoje eu vou mandar uma mensagem assim, ó, eu e minha esposa, nós estamos orando aqui para você, tá? Eu vou para cima, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Uma família destruída, você não sabe o reverbo que isso dá na eternidade. Uma. Todas as nações foram formadas por famílias. Você imagina uma família desfazendo atrás da outra. Essa geração mais perturbada de todas. Né? No que você está sendo bonzinho? Obrigada. É porque a maioria das mentes, em alguns testes de mentalização, não consegue ter nitidez em 5. 18 você acessa qualquer portal, como se você ligasse mesmo uma conexão com a internet, sabe? Assim,
uma fluidez, é um flow. Você entrar na ascendente e começar a entrar em flow. Você sobe e desce. Tem um negócio chamado senoide. E aí, para você estabelecer a conexão, é 18 segundos. 18 segundos é daqui na China, para você ter uma noção, mentalmente falando. E aí, daqueles que têm clareza e começam a desfrutar, arrepiar, ter acesso. Eu vou te falar, uma mentalização poderosa, quando você termina, quando você abre o olho, parece que você está em outro lugar. Esse é o nível de mentalização que você tem que exercitar todo dia. Não, você não está entendendo. Na hora que você abrir o olho, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Esse é o nível que você conseguiu construir energia. Senão você fica só, acessa só uma fagulhazinha, assim, tipo uma vela de motor. E não vai. Depois que eu aprendi isso, foi forte. Eu tenho, algumas pessoas já participaram de algumas mentalizações comigo que duraram 10 horas. Eu não falei, tipo assim, fiquei falando, mentalizando coletivamente por 10 horas. Tem a ver com Quem aqui já viu, assistiu o IP12? Alguém já assistiu? O IP online? Alguém assistiu? Já. O que você assistiu tinha a mentalização do Jardim do Éden? Alguém? Sim? Sim. Aquela mentalização, quando a gente criou ela dentro dessas 10 horas. Todos sentados, imaginando, e ninguém conseguiu sair. A gente fez o rolê inteiro. Aí o que eu peguei que precisava, eu levei para aquela mentalização. Ela levou 10 horas para ser produzida. Mas não foi assim, pega água lá, vamos continuar daqui meia hora, agora pausa. Não, nós entramos, quando a gente saiu, 10 horas. Eu já fiz uma mentalização, deixa isso para lá, vai pegar na internet, vai parecer um idiota falando. Mas foda-se. Eu fiz uma mentalização uma vez, das 8 da manhã às 5h25 da tarde. Só que a gente fez num campo aberto, e na hora que terminou, estava todo mundo queimado de sol. Queimado mesmo. Vocês não conhecem o poder que a mente tem. Só que você vive má por causa disso. Desenvolver câncer, desenvolver aquilo. O câncer tem mais a ver com alimento e oxidação do corpo e pH. Tá? Potencial de hidrogênio. Tem mais a ver com isso do que com a bebida dele. Engraçado, você é saudável, mas começou a oxidar o corpo, não fez janelinha de 12 horas de comida, que eu acho não, tenho certeza que todo mundo tinha que fazer. O bicho não pega nem cirrose. Vai estralando lá e não acontece nada, né? É terrível um negócio desse. Sabe por quê? Ele está divertindo você não. O bicho está deitando na pinga e fica, bom, só dá uma inchadinha no pé, parece que fez o Ultraman, mas não vai dar em nada. O pé desincha de vez em quando. Ele está tocando terror contra a saúde e às vezes vai morrer primeiro. Está amarrado, né, irmão? Né? Você vai cuidar da sua saúde e esse homem está liberto. Mentalmente você vai enxergar isso. E aí está algumas horas de viver isso. Mas é interessante, o cara está acabando com a saúde, só que ele está tão alegre com os amigos que o cara não oxida. Acontece um milagre com o cara. Olha lá, que cara vagabundo. Bebe, 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 e ela fala, ele está ótimo, e eu com câncer. Você entende a loucura? Posso falar por que os caras continuam bebendo, mano? Porque eles gostam dos amigos. É os caras que fazem você beber, maluco. É os caras que fazem tudo. É difícil o homem, ele gosta demais de divertir com a amiga. Se tiver pinga, então, aí o cara fica doido. Ele não vai para a quinta série, ele vai para o pré. Eles caem no chão, um em cima do outro, é um trem louco. O que você está sendo bonzinho? É isso aí, acabou então. Ele está falando que está sendo bonzinho numa coisa. Estabelecer valor no trabalho dele. Cara, a maioria de vocês não sabe colocar preço, é verdade ou não é? É claro, você não se enxerga. Ué. Quando você começar a se enxergar, vai ser assustador. Porque o que é o valor? Anota aí, como é que faz para colocar valor? Valor é fruto de resultado empilhado. Quanto mais resultado você tem, mais caro vai cobrar o que você faz. Ué. Eu acho tão bonito quando a pessoa fala assim, esse método de IP é caro demais, 20 mil. Rapaz, a gente tinha que ter chegado quando era 2.500, cara. Era 2.500, a primeira turma, 142 turmas atrás. Legal, né? Sabe de quem eu lembro? Eu lembro de uma senhora, uma empresária, que o dia foi fechar comigo lá, eu dava mentoria, e por hora eu cobrava R$300. Ela falou assim, minha fono cobra mais barato. Caramba, sua fono não está te fazendo prosperar, filha? Não, então é R$300. Aquilo me ofendeu tanto que eu falei, a partir de agora eu não atendo ninguém por 300. Isso foi em 2017, para você ter uma noção. Aí comecei a cobrar 1.000, 10.000. Eu falei, eu não vou vender mais minha hora, não faz sentido. Vocês podem falar o preço que vocês quiserem, não vendo minha hora, nem a pau. E aí é um segredo para quem quer ser multimilionário e bilionário um dia. Vendeu hora, acabou. Enquanto você vende hora, você é uma pessoa boazinha.
Não entendeu o jogo. Quem vende hora é bonzinho. Então você tem que pôr data para acabar. Vou vender só até tal dia. Bonzinho é só até esse dia. Fala, irmão. Chamado pastoral? Para que serve o cajado do pastor? Não, responde aí. Não é que história não. Responde. Tendo chamado pastoral, como ser bonzinho? Conta para mim para que serve o cajado. E a partir do momento que você começa a usar o cajado, as pessoas começam a te ignorar, começam do próprio ciclo te jogar para fora. É porque você não entendeu. Tem um cajado e tem a vara. A vara é para disciplina. O cajado é um cetro, como se fosse de rei para mostrar autoridade. Inclusive na Escócia, o golfe foi criado por causa do cajado. Os caras ficavam esperando demais, virou o cajado ao contrário e pau! Inventou o golfe assim, não sei se sabe. Cajado, autoridade, vara, disciplina. Deus ama e disciplina. Deus é amor e consumidor. Você tem que entender que todos os sistemas que funcionam no mundo têm um sistema penal que funciona, ou seja, um sistema punitivo. Então não existe uma pessoa boazinha governar em esfera nenhuma, porque ela vai abrir mão da punição. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é aplicar o Código Penal aqui dentro. Não, é o que eu gosto. Vai lá, bate o artigo aí. Tá, acabou. Pode devolver o dinheiro, para você quiser. Código Penal para mim é tudo. Sabe por quê? Porque aonde tem sistema punitivo, há governo. Você não está vendo o Brasil? Não, vamos liberar os bandidos. Até que enfim o parlamento fez alguma coisa lá, parece que vai dar tudo certo se ninguém derrubar. Vamos tirar a saída dos bandidos, aí. Não faz. Marçal, você não sabe, os caras passam um perrengue. Tem que passar, isso é um sistema punitivo. Marçal, e os familiares? Os familiares que fiquem orando para eles voltarem de lá. É um sistema punitivo, não é recreativo. E o sistema punitivo é assim. Ou você vai punir seu filho pequeno, ou o Estado vai punir ele. Simples, alguém vai punir. Era melhor que você punisse, sim ou não? Faça isso, então. Então, ser bonzinho é para agradar os outros. Sabe o que é a pior coisa? Conhecendo um pouco da vida de alguns pastores, é que eles têm que ficar sendo bonzinhos para manter, né, a arrecadação, as coisas. Cara, faça o que preciso for. Destrua com tudo, comece de novo, entregue um prédio, vai para dentro da casa, reconstrua o movimento, porque senão você vai ser um pastor fraco a vida inteira por causa de gente que não está com você, mas que paga a sua conta de aluguel e fica pagando as coisas, você é um trouxa para eles. Na verdade, eu fiz isso, Pablo. Então tá ótimo. Eu larguei tudo que eu tinha, empresa, e a partir do momento que eu comecei a seguir você, através do Million Club, assim, comecei a desconstruir muita coisa na minha vida, muita religiosidade. Sem mata. E assim, fui praticamente expulso, não vamos dizer assim, mas convidado a se retirar. E eu entendi que a gente tem que se libertar. Ontem eu estava na palestra também, e eu entendi isso e compreendi. E vim fazer o meu propósito. Estou correndo 5 km todo dia, tem um pessoal aqui que está correndo com a gente também. E assim, estou focado, deixei minha família em Juiz de Fora, mas estou voltando para resgatar eles e estou cumprindo meu chamado, meu propósito. E assim, acredito muito em você, apesar de ser pastor, não importa isso, eu vejo que você é um cara que tem buscado muitas coisas aqui na nação e em vários outros lugares do mundo. O doutor está dando uma palestra, muito, então. Muito bacana, cara. Muito bacana. É isso aí. Tá? Obrigado por tudo. Próxima vez que eu te ver, eu quero ver 15